comemoramos então o Dia dos Pais, né? E a semana passada falamos de um pai. Alguém se lembra qual pai que foi? Davi. E o seu filho Absalão, que significa pai de paz. E hoje nós vamos falar ainda de Davi. Outros aspectos da vida de Davi que servem para nós pais, que servem também para os filhos, né? Então eu convido os irmãos a abrirem 2 Samuel, no capítulo 14, 2 Samuel, capítulo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 25, porque está fresco na nossa cabeça a história de Absalão, que foi uma história trágica, difícil, né? Nós encontramos em Davi diversos erros que ele cometeu em não estar presente no desenvolvimento dos seus filhos, mas existem algumas outras coisas subjetivas, mais profundas, mais de dentro do coração da alma, que nós precisamos ver aí. São lições que nós aprendemos com a história de Absalão. E nós vamos brevemente falar sobre algumas dessas lições e alguns fatores que nos ajudam também na formação dos nossos filhos. Então vamos ler 2 Samuel 14, a partir do versículo 25. Diz assim: em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Vamos orar. Senhor, dependemos do Senhor. Essa palavra só se torna viva se ela for avivada pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. E pedimos então que o Teu Espírito sopre, que a Tua unção prevaleça, que a Tua graça se manifeste e que nós possamos ouvir a Tua voz, compreender, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Te pedimos isso neste momento, Senhor, abençoando todos os pais, pedindo a sua graça, Senhor, porque somos imperfeitos, porém sabemos que debaixo da sua mão podemos crescer, podemos melhorar, podemos dar aos nossos filhos aquilo que está no teu coração que devemos dar. Em nome de Jesus. Amém. Absalão, ele teve um final trágico, todo mundo se lembra. Ele ficou preso por aquilo que era símbolo da sua beleza. Interessante, né? Ele era o mais bonito, diz o texto aqui, de todo Israel. Ele era elogiado constantemente pela sua beleza, e os seus cabelos eram lindos e pesados demais. Quando cortava o cabelo, 2,4 kg. Imagine o peso daquilo. Imagine a imponência da presença daquele rapaz no meio do povo. Ele era o destaque pela sua aparência, pela sua beleza. Não havia nele nenhuma imperfeição em todo o seu corpo. Os irmãos conseguem imaginar uma pessoa assim? Provavelmente motivo, né? O Gabriel está dizendo que é igual a ele, assim. Pois é, né? Mas então, os irmãos conseguem imaginar um motivo tão tremendo
no coração de um pai de se alegrar com o filho, a começar pelo nome dele, né? Porque quando nós damos nomes aos nossos filhos, nós temos sonhos, nós temos ideais, né? Nós pegamos o nome de um guerreiro, né? O nome do meu pai era Aníbal, o nome de um guerreiro. Não sei se o pai e a mãe dele tiveram, na época, essa consciência, mas é um nome imponente. E tem diversos outros nomes que são imponentes. O meu nome significa Deus ouve, né? E não sei se houve também essa intenção de que fosse um homem de oração ouvido por Deus, mas sempre que nós escolhemos um nome, nós escolhemos e já colocamos naquele nome um ideal. E Davi, quando colocou o nome nos seus filhos, por certo, ele tinha muitos sonhos, muitos projetos, muitos ideais em relação aos seus filhos. Um dos filhos de Davi era Adonias, que significa que pertence a Adonai, né? Adonai é um dos nomes de Deus. Então ele colocou o nome do meu filho Adonias, aquele que pertence a Deus. Absalão, pai da paz, promotor da paz. Talvez no coração de Davi houvesse a intenção de que Absalão fosse o seu sucessor, né? No trono de Israel, o rei que seria justo, que seria um homem de paz, que pacificaria a nação. Ele tem uma filha e coloca o nome da filha de Tamar, que significa palmeirinha, tenra, né? Significa uma florzinha que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada com carinho, falando da delicadeza, mas da beleza. Então, eram visões que havia no coração daquele pai, daquele rei que é tão comemorado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, mas que infelizmente na sua biografia, Davi, ele falhou no que concerne a educação dos seus filhos. E daí decorrem algumas lições, e a primeira lição, o primeiro fator, eu vou chamar de fator Absalão, é quando o pai que tem sonhos, que tem projetos, que coloca um nome imponente nos seus filhos, ele acaba por se contentar apenas com a aparência, com a exterioridade, com o nome público, com o fato das pessoas olharem para os nossos filhos e dizerem: esse é inteligente, esse é capaz, esse é talentoso, esse é bonito. E muitas vezes nós, pai, nós nos alegramos tão somente com isso, nos esquecemos que existe o outro lado da moeda, que se refere à interioridade desse filho, não apenas à exterioridade, porque a palavra de Deus nos diz que nós, quando nascemos, nós nascemos mortos em delitos e pecados. E a palavra de Deus diz que Jesus ele não se alegra tão somente com o exterior do copo, ele quer que o interior esteja limpo. Ele até fala assim: olha, vocês lavam o exterior, mas se esquecem do interior. E quando ele olha para aqueles fariseus que viviam com franjas, com roupas bonitas, desfilando e orando no meio das praças, ele diz assim: vocês são sepulcros caiados. Ele diz assim: olha, vocês são bonitos por fora, pintados como um sepulcro caiado era branquinho, era bonito, né? Por fora, mas o que tem dentro de um sepulcro? Tem podridão, tem coisas que precisam ser modificadas radicalmente através de um milagre, que é o milagre da ressurreição, que é o milagre da mudança. Então não adianta nós, segundo o fator Absalão, nos contentarmos com as aparências.
nos contentarmos com as aptidões, nos contentarmos com o testemunho público. Ah, seu filho é maravilhoso, sua filha é maravilhosa. O que nós precisamos entender é se os nossos filhos já foram ressuscitados. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala da condição do homem e do fato do homem estar numa guerra interior, desejando fazer o bem, mas fazendo o mal, querendo fazer coisas boas, mas a sua natureza empurrando para coisas más, Paulo diz assim no final: quem me livrará deste corpo de morte? E quando Paulo se refere a isso, ele está dizendo que todos os seres humanos, todas as pessoas, carregam um cadáver amarrado no seu próprio corpo, que é o cadáver dos seus próprios pecados. E ele está citando uma época em que, quando alguém matava uma pessoa, o castigo desse alguém assassino era que o corpo daquela pessoa que ele morreu fosse amarrado ao seu próprio corpo. E essa era a punição. E nessa punição a pessoa recebia a podridão no seu próprio corpo vivo, e era contaminado com aquele cadáver, e acabava morrendo junto com esse cadáver, por mais bonito que fosse esse indivíduo. Se ele ainda está carregando esse cadáver, se ele está carregando a velha natureza, se ele está carregando o pecado, ele tende a decompor-se, ele tende a apodrecer, ele tende a cheirar mal, ele tende a criar bichos, e ele tende a morrer por causa do pecado. Nós não podemos ter a ilusão de nos contentarmos com as aparências. Absalão era o mais bonito de toda a nação. Absalão, ele tinha um cabelo comprido, e aquele cabelo naquela época era símbolo de um nazireado, era símbolo de consagração. Quando alguém consagrava-se ao Senhor, segundo a lei dos nazireus, ele não podia mais cortar o cabelo. Só que Absalão não era nazireu. Ele poderia ser confundido com o nazireu, mas ele não era o nazireu, porque ele não tinha sido consagrado. A aparência dele enganava, o nome dele enganava, a liderança dele enganava, a postura dele enganava, mas ainda havia naquele homem, naquele rapaz, naquele menino, um cadáver que ele carregava, que era o cadáver da velha natureza, que era o cadáver do pecado, que era o cadáver que o levaria inevitavelmente à morte, como de fato morreu, pendurado naquilo que era símbolo público da sua consagração, mas que não correspondia à realidade dos seus atos, que ele queria matar o pai, porque ele queria destruir a vida do pai, porque ele queria tomar de assalto o reino, baseado tão somente na sua capacidade de presença, de influenciar, de discurso, de aproximação daqueles que eram súditos do teu pai, e que ele conseguiu aliciar com a sua lábia. Ele era bom de fala, ele era bom de presença, ele era bom de personalidade, ele era bom de beleza, mas ele era alguém totalmente ainda vivendo conforme a velha natureza e debaixo dos pecados, e sem a redenção do Senhor sobre a vida dele. A primeira coisa que nós aprendemos nessa trágica história é que nós, os pais, não podemos nos contentar apenas com as aparências. Nós temos como obrigação, em especial hoje, no presente século, que é o século da espetacularização da imagem, né? Não é isso? Se você, graças a Deus não tem nenhum feio aqui na igreja, né? Mas se você for feio, basta um filtro, né? Que a sua imagem pública, tranquila.
Se você não tem muitas coisas que você realizou na sua vida, basta você focar nas redes sociais os aspectos positivos e apagar os aspectos negativos. É a geração do espetáculo, é a geração da imagem fake, é a geração do que o que importa é o que os outros veem, não o que é de fato, no interior do coração. Assim era Absalão. E talvez o grande erro daquele pai foi ter olhado o exterior, investido no exterior. Sabe que volta e meia eu escuto isso, né? O importante em relação aos filhos é a educação que você dá numa universidade. Tá certo, é bom. O importante para os filhos é a condição financeira que você pode dar a ele, o melhor quarto, a melhor casa, a melhor condição para se desenvolver, está certo também. Mas isso é um lado. Porque de que adianta ajudar seu filho a conquistar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus falou, de que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Porque uma fração de segundos aos olhos de Deus é a nossa vida. Deus nos prometeu 70 anos, com saúde. Alguns mais robustos, quanto? 80. E daí há um arremate, né? O que passa disso é canseira e enfado. Por quê? Porque a gente vai tendo limitações terríveis. E dali a pouco, cessa essa vida e começa uma nova fase, que é a eternidade. E tudo que você produziu, para quem será? Uma vez Jesus viu uma briga lá, entre dois irmãos, eu vou contar mais ou menos a história. Estavam brigando por causa da herança, e um deles chegou, Jesus, faz com que o meu irmão reparta comigo a herança. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: quem me constituiu a mim juiz ou repartidor de herança entre vós? E daí Jesus contou a parábola de um homem que produzia muito e falou assim: eu vou construir celeiros, vou aumentar meus celeiros e vou armazenar tudo que eu consegui durante a minha vida. Daí, depois de armazenado, eu direi: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, regala-te. E Jesus diz o quê? Diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não adianta cuidar do exterior apenas. É muito bom ver os filhos progredindo, é muito bom ver os filhos cantando, é muito bom os filhos na universidade, é muito bom a gente ver o desenvolvimento, estão cada dia mais bonitos, mais sarados. Mas e a alma? Primeira coisa que nós aprendemos nessa história de Davi é que Davi se contentou com a aparência de Absalão, com o seu nome, com a expectativa que havia em relação a ele. A segunda coisa, irmãos, que nós aprendemos, eu chamo de fator Tamar. Vamos ler ali no versículo
depois que é apresentado, né, o Absalão, no versículo 27, diz assim: ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Nós vemos aqui o que eu chamo de fator Tamar, é que Absalão, ele tinha uma mágoa tão grande do seu pai, porque o pai dele não havia cuidado da irmã dele, que também se chamava Tamar. E quando ele tem uma filha, ele põe o nome de Tamar. Sabe por quê? Porque ele queria preencher um espaço. Ele queria preencher o espaço das falhas do seu pai. Ele viu os erros do seu pai. Ele viu que o pai não teve capacidade de cuidar da filha. Aquela filha cujo nome significa delicada, palmeirinha, flor, broto, delicado, que precisa de cuidados. E daí, aquele filho, ele pensa: se o meu pai não soube cuidar, se o meu pai não quis cuidar, se o meu pai não teve o carinho necessário, hoje eu tenho uma filha e eu vou ser exatamente tudo aquilo que o meu pai não conseguiu ser. É muito terrível, porque não partia de algo natural de uma educação, mas partia de uma agressão. Eu quero ser bom, não porque eu sou bom, eu quero ser bom porque eu quero confrontar os erros do meu pai, eu quero confrontar os equívocos do meu pai, aquilo que ele faz de errado eu vou fazer certo. Isto é quando um filho olha para o pai e não segue o caminho do pai, e não segue o exemplo do pai, mas ele diz: se for para ser como ele, eu quero ser exatamente o oposto dele, por contemplar a dimensão dos seus erros. O segundo fator, chamado fator Tamar, nos chama a atenção para o fato de que nós devemos ser o exemplo positivo e não o exemplo negativo. Nós não devemos, como pais, ser tudo aquilo que o filho abomina e jamais irá querer imitar, mas que os nossos filhos devem olhar para nós e dizer: como meu pai tratou a sua filha, assim eu também irei tratar. Eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou abençoar. Mas Davi era um homem incapaz de confrontar os filhos. Havia no coração de Davi uma dor na consciência tão terrível que ele não tinha coragem de levantar a voz para um filho como Aminon e dizer: o que você fez, Aminon? Porque Aminon havia abusado, né, da própria irmã. O que você fez? Vamos conversar, vamos resolver, isso não se faz, vai ter que pagar. Mas ele não tinha coragem, ele achava que o tempo resolvia tudo. Ele não tratou a questão de Tamar, ele não tratou a questão de Amnon, ele não tratou a questão de Absalão, que tinha o anseio por justiça. Esse fator Tamar, ele nos ensina que nós devemos ser exemplo positivo. Porque se nós construirmos na nossa vida um comportamento abominável aos olhos dos nossos filhos, os nossos filhos vão crescer não querendo ser iguais a nós. Vão querer ser o oposto. Por isso que as questões que aparecem dentro de casa, elas devem ser tratadas.
A coisa que Absalão mais almejava, sabe o que era? Que o pai dele, mesmo sendo rei, mesmo sendo herói, mesmo sendo afamado, que o pai dele chamasse, abraçasse, chorasse, andasse com ele. Era isso que ele queria. E depois ele almejou ser assim com os filhos dele. Embora ele não tenha conseguido, porque a sua motivação era motivação de vingança, de rancor, de ódio, porque brotava no coração de Absalão uma bomba chamada ódio, rancor. Todo sentimento mau, toda situação difícil que uma família enfrenta, tem que parar, fechar a porta, todos juntos. E agora vamos resolver. Jesus, ele conta isso de uma forma diferente, quando ele conta a parábola da dracma perdida, né? É uma mulher que perdeu, e só para os irmãos entenderem, era tipo uma joia com 10 dracmas, com 10, vamos trazer para os dias de hoje, seria um colar com 10 pedras, tá? Ou uma grinalda com 10 pedras, uma joia. E perdeu-se uma pedra dessa joia. Sabe quando a gente tem as mulheres aqui devem entender isso, né? Sabe um colar de pérolas e falta uma? As irmãs colocam para sair passear numa festa? Por que não? Fica feio demais, mas está faltando só uma. Das 10, tem as 9 lá. É que está incompleto. Sabe, os valores são perdidos aos poucos. E o que aquela mulher fez? Fechou a porta e resolveu dentro de casa, e varreu, e procurou, e insistiu em procurar, até encontrar. E assim é a vida cristã. Sabe, você perde um aspecto da vida cristã, você perde um aspecto da vida familiar. Dentro de um lar, tem tudo, tem comida, tem educação, mas perdeu-se o respeito. Fecha a porta, procura até encontrar. Ou a vida cristã tem tudo, você vem na igreja, você é dizimista, você é envolvido, você vai fazer campanha lá embaixo, levar pipoca para as crianças, mas no teu colar falta leitura bíblica. No teu colar falta oração. No teu colar falta a capacidade para o perdão. No teu colar falta entendimento. Falta uma coisa, está incompleto. E tudo que está incompleto está deficitário. Quanto vale uma joia completa? E quanto vale uma joia defeituosa? Se há problemas, feche a porta e resolva. Porque o seu filho, ele vai olhar a joia que está faltando. E no seu ódio, ele pode querer justamente, por motivos errados, completar aquilo que faltou. E se esquecer-se de todas as 9 que também são necessárias. O terceiro fator importante que nós encontramos nessa história está no capítulo 15, no versículo 12. 15, 12.
Quando Absalão, ele resolve derrubar o pai, e eu chamo isso de fator Aitofel, diz assim, versículo 12, depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. O fator Aitofel é importante porque Aitofel era uma pessoa que nutria no coração uma mágoa tremenda em relação ao rei Davi. E quando Absalão vai encontrar um conselheiro, ele procura quem? Procura um indivíduo que está magoado com o rei, procura um inimigo do rei, e aquele homem estava magoado com o rei, porque Davi um dia tinha pecado com Batseba, e tinha adulterado com Batseba, e tinha mandado matar o marido de Batseba, e este Aitofel nada mais era do que o vovozinho da Batseba. Havia no coração daquele avô aquele sentimento: esse cara matou o marido da minha neta, esse cara adulterou com a minha neta, este cara destruiu a vida da minha neta, então o que eu vou fazer? Eu sou amigo dos seus inimigos. E mesmo quando ele era conselheiro, era para destruir. E o fator Aitofel é que nós pais, quando erramos, nós empurramos os nossos filhos para serem amigos dos nossos inimigos. Nós empurramos os nossos filhos para se envolverem com traficantes, para se envolverem com ladrões, para se envolverem com adúlteros, para se envolverem em situações que nos confrontam, porque no coração do filho há aquele sentimento: eu vou machucar o meu pai, eu vou fazer doer no meu pai. E na hora de achar um conselheiro, ele encontra justamente o neto, ou melhor, o avô de Batseba. E este homem assumiu o posto de conselheiro de Absalão, porque havia um desejo ardente de fazer o pai chorar. Às vezes nós não entendemos, né? Eu tenho lidado com muitas famílias totalmente destruídas. E quando eu vou conversar com os pais, eles me dizem: eu não sei, o meu filho parece que ele faz para me confrontar, parece que ele faz para me agredir, parece que ele quer me punir. E é muito difícil para mim dizer que é verdade. É para punir mesmo, é para machucar, é para fazer doer. Por quê? Porque em tempo as questões não foram tratadas, porque em tempo não foram procurar aquela dracma perdida, porque em tempo não resolveram as questões. E aquele filho cresce magoado. Meu pai odeia drogas, é ali que eu vou. Meu pai odeia criminalidade, fala pelo menos, é ali que eu vou. Ah, essa atitude vai machucar o meu pai, é ali que eu vou. Ele não quer que eu me envolva com essa pessoa, é com ela que eu vou me envolver. O fator Aitofel é terrível por causa disso. E os irmãos percebem que a mágoa, que o ressentimento, que as questões não tratadas, que a falta de exemplo, que a falta de diálogo, tudo isso foi afetando o coração de Absalão, até que ele encontra como conselheiro alguém que traz de volta o passado do seu pai. Porque Aitofel era a presença vívida
de um passado que Davi queria esquecer. E nós temos mais um fator que é trazido de reboque em Aitofel, que eu chamo de fator Batseba. Porque Aitofel deu um conselho tremendo para Absalão. Vamos ver o conselho de Aitofel? Está no capítulo 16, no versículo 20. Diz assim, então, todos encontraram, 16, 20. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, que devemos fazer? Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas do seu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para o teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. O conselho do avô de Batseba, aquilo que Davi fez escondido, com a minha neta, pegue as mulheres dele, as concubinas, construa um lugar no terraço, onde todo Israel possa ver, e mantenha relações com as mulheres do teu pai. Humilhe, pise no teu pai, publicamente. No coração dele estava a vingança em Aitofel. Tudo que foi feito escondido será feito em público. E toda essa desgraça vai aparecer para a nação. E as entranhas do coração do pai de Absalão aparecerão a todo o público. O fator Batseba nos ensina o seguinte: todos nós temos um calcanhar de Aquiles, tá? Todos nós. E sabe o que a gente tem que fazer? Não se intimidar diante dos filhos. Chegar para o filho e dizer: filho, o teu pai, a tua mãe, já andou por esses caminhos. É caminho de morte, é caminho de sofrimento, é caminho de dor. Você está plantando tempestade. Eu posso te falar, porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu fui purificado, eu fui perdoado, eu sofri o que tinha que sofrer. Mas eu quero te dizer, meu filho, você não precisa ir pelo mesmo caminho. Não adianta só se calar, mostrando que você sabe da dor, sabe do sofrimento, sabe do resultado de uma vida que vai por um caminho errado. E você diz: olha, eu não quero que você sofra igual. Davi deixou passar, e o fator Batseba bateu na porta dele, como se fora um fantasma do passado, como se fosse uma mão terrível que o alcança lá na frente no tempo, porque ele não quis tratar. Existem coisas que não precisam ser ditas, mas se você vê o seu filho caminhando a passos largos para um abismo que você já experimentou,
você tem que ter a coragem de dizer: não é por aí. Porque um dia tudo será exposto no terraço e será tarde demais. Olha o resultado na vida de Absalão. Não permita que os seus filhos elejam falsos heróis. Elejam os Aitoféus do teu passado. Mas que o teu filho, a tua filha, coloque você como herói. Não aquele herói perfeito, mas aquele herói que chora e diz: eu já errei, não quero que você erre. Eu já pequei e não quero que você peque. Eu já andei por esses caminhos, mas eu não quero que você ande. Eu estou do teu lado. Eu quero o teu bem. É muito difícil a gente entender por que Davi deixou as coisas chegarem nesse pé, né? Porque quando nós lembramos a história do rei Davi, para encerrarmos, vamos abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Aqui Davi ainda era jovenzinho. Capítulo 17, versículo 17. Diz assim, todos encontraram? 1 Samuel 17, 17. Olha que contraste. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos para o comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Quando aconteceu isso, irmãos, Davi, ele já tinha sido ungido rei por Samuel. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, pai de Davi, todos os outros irmãos, 7 irmãos, foram colocados diante dele, e nenhum deles era para ser rei. E daí Samuel perguntou: não tem mais nenhum? Tem o caçula, mas está lá cuidando de ovelhas, chama ele. E aquele caçula foi ungido rei. Significava o quê? Que ele seria o grande rei de Israel, que ele seria poderoso, que ele seria rico, que ele seria afamado, que ele seria respeitado. Só que ainda não era. Porque, mesmo tendo sido ungido, ele foi fazer o quê? Ele foi cuidar de ovelhas, certo? Ele arrumou um bico no palácio de músico, um bico, tá? De músico. E ele morava onde? Na casa do papai. Não estou entendendo? Mesmo que tenha no seu filho uma unção, um chamado, e aparentemente ele vai ser grande médico, ele vai ser grande músico, ele vai ser um grande engenheiro, ele vai ser um cara que vai vencer na vida, mas ele ainda não é. Ele ainda tem que cuidar das ovelhas, dar comida para a ovelha, ele ainda tem que morar na casa do pai, ele ainda tem que arrumar um bico lá no palácio, ele ainda tem que ter uma rotina simples. E um dia o pai dele chega para ele e diz assim: filho, vai levar marmita lá para os seus irmãos. Tinha 3 irmãos na guerra. 3. Tinha 4 irmãos em casa, mais o Davi. Quem que o pai escolheu para ir lá levar marmita? O caçula. Vai lá, leva comida lá para os seus irmãos, leva um recado e traga um recado. Ele virou office boy.
ele virou mensageiro. E eu quero dizer que mesmo que o seu filho tenha olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, cabelo bonito, seja elegante, seja pomposo, e você olhe para a cara dele e diga: esse vai ser rei, esse vai ser poderoso, esse vai ser engenheiro, esse vai ser gestor, esse vai ser músico, esse vai ser grande, vai ser empresário. Lembre que ele está na tua casa e que ele tem que cuidar das ovelhas, e que ele tem que arrumar um bico para ganhar um dinheirinho para se sustentar, e que no dia que for necessário ele é office boy e vai levar marmita para os irmãos. Porque se houver humildade, sabe o que Deus faz? Sabe por que Deus levantou um gigante chamado Golias? Sabe para quê? Que todo mundo tinha medo, para dar a virada na vida do Davizinho. Ninguém queria combater aquele gigante, mas aquele que era humilde, que era mensageiro, que era office boy, que levava marmita, que arrumou um bico de músico, que cuidava de ovelha, que morava com o papai, Deus moveu e arrumou um gigante. Para que era aquele gigante? Os irmãos acham que Deus tem medo do gigante Golias? Não! Deus queria mostrar que aquele menino obediente, respeitoso aos pais, submisso, que não se achava e que era capaz de ser office boy e levar marmita, ele era alguém que confiava em Deus. E que na hora que Deus o chamou, Deus virou a vida de Davi para que ele se tornasse digno de ser rei, o maior rei de Israel, no momento certo. Pais, respeite os ciclos da vida, respeite as estações da vida, porque se você não respeitar, você pode transformar o seu filho num Absalão, que não soube esperar. Houve erros do seu pai, ele foi afetado por uma série de circunstâncias, mas muito do que faltou foi humildade para esperar o tempo de Deus, porque existe tempo para todas as coisas. Feche seus olhos. Senhor, sabemos que nós somos falhos e que devemos reconhecer isso, reconhecer diante dos nossos filhos, mas especialmente reconhecermos diante do Senhor. E, ó Senhor, eu sei que existe um momento certo que o Senhor dá a virada na vida dos nossos filhos. São momentos de desafios. Pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de orientá-los, ó Deus, enquanto estão em casa, de orientá-los, ó Deus, no momento dos desafios, que tenhamos essa capacidade, ó Deus, essa humildade, mas também essa coragem no nosso coração. Abençoa o Senhor e abençoe todos os pais da tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, nos dê a sabedoria e o discernimento. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.